Bom, agora oficialmente, para ficar gravado bonitinho, bom dia para todos vocês. Vamos começar mais uma aula de Direito das Obrigações. Diferente do que eu tinha previsto, a gente se adiantou bastante nessa nossa aula. E aí a gente está com uma gordurinha boa aí para poder fazer uma revisão da matéria, para a gente poder rememorar alguns temas, né? E aí a gente terminar aquilo que a gente tinha proposto para essa nossa prova P1, né? Então, eu tenho feito, por uma questão isso até é bom para mim também, porque é difícil, eu dou a mesma disciplina de manhã e à noite. Aí eu tinha duas opções, ou eu dava aulas iguais, e isso para mim é um tédio, parece que eu sou um ator que estou reproduzindo um texto, né? E aí eu acho que as aulas não ficam boas, porque elas ficam meio robotizadas e tal. Ou então eu faço aulas diferentes, aulas espontâneas, aulas com um roteiro, é verdade, né? Isso a gente sempre tem um plano de aula, mas a gente faz uma aula diferente da outra. Então, uma dica que eu dou a vocês também, se vocês tiverem tempo, se vocês quiserem aproveitar, vocês podem olhar no meu canal as aulas que são oferecidas para o pessoal do noturno também, tá? Então lá a gente propõe também algumas discussões, mas as atividades são diferentes, os temas propostos. Então, por exemplo, com o pessoal da noite eu não fiz o trabalho do fórum, fiz um outro trabalho, todos de igual forma produtivos, né? Mas são diferentes. Então, se vocês quiserem aproveitar o fato de as aulas serem gravadas e quiser assistir alguma coisa, eu deixo público no meu canal do YouTube, então basta você ir ao YouTube, você consegue assistir as aulas que eles tiveram, né? Eu não deixo não listado, então basta você ir lá procurar no canal e dar uma olhadinha o que você quiser assistir, tá? Os temas geralmente são temas iguais, né? Então o tema que eu dou aula à noite é o tema que eu dou aula da manhã, mas elas não são iguais. Então eu não falo o mesmo texto, não faço as mesmas piadas. Aqui as piadas elas são feitas na hora, são personalizadas, né? São ruins, é verdade, mas que são piadas feitas para vocês, né? Então, o que é que eu fiz, o que é que eu planejei para a aula de hoje? Eu planejei para a aula de hoje a gente encerrar os pagamentos indiretos, né? Encerrar aquela parte do adimplemento das obrigações. Ficou faltando a gente encerrar o tema de compensação, confusão e remissão das dívidas, né? Mas antes a gente vai trazer a nossa... Inovação também, professor. Inovação não falamos. Você ia começar com inovação. Beleza, a gente fala de inovação. E aí eu vou rememorar também desde o início. Então eu gosto sempre de fazer uma revisão geral de tudo, né? Que a gente acaba situando melhor e o aprendizado ele vem por um processo reiterado, né? De repetições. Então é bom a gente sempre lembrar para não ficar dúvida nenhuma. E aí eu começo pelo começo, começo pelo conceito de obrigação. A gente nunca pode esquecer que a obrigação, ela tem elementos, a obrigação ela tem uma fonte, ela nasce por alguma razão, né? Essa é a causa, a fonte da obrigação é a causa da obrigação. E quando você não tem uma causa para a transferência do patrimônio de um para outro, né, do devedor para o credor, você passa a ter um problema que é um problema de enriquecimento sem causa, né? Então, a obrigação ela é um vínculo jurídico que liga, que une
né, que cria um laço entre o devedor e o credor. Esse vínculo jurídico, pessoal, ele é essencial para a existência da obrigação. Não, porque não basta você ter os dois outros elementos, que são os sujeitos e a prestação, mas que não haja o vínculo entre eles, né? Então, por exemplo, não adianta nada você se dirigir até a Unip, por exemplo, e exigir que eles te lecionem aulas. O contrato que vocês têm, o vínculo jurídico que vocês têm, é com a Campos Sales. De igual modo, ressalvada a situação de cessão, né, de crédito, cessão das obrigações, a transmissão das obrigações, ressalvada essa situação, você vai concluir que ninguém pode cobrar o preço, né, de vocês, senão a própria Campos Sales. Então, o vínculo jurídico que une devedor a credor une a uma prestação. E essa prestação, ela, como a gente viu, ela pode ser de dar uma coisa certa, dar uma coisa incerta, né? Que a gente vai chamar ela de prestação positiva. Ela pode ser também um fazer, que continua sendo uma prestação positiva, né? Então, esse dar é uma entrega. Sempre que você tiver de entregar algo, você está diante de uma obrigação de dar. O fazer é sempre uma atividade, qualquer atividade é uma obrigação de fazer. E aí, a abstenção é uma prestação negativa, ela é uma prestação pela qual a omissão, né, a abstenção de uma atividade é o que compõe, o que constitui essa obrigação. E aí, quando nós temos essa obrigação inadimplida, ou seja, quando a gente não cumpre com a obrigação, geram consequências, né? As consequências do inadimplemento, que na verdade, são as perdas e danos, né? E perdas e danos é tudo aquilo que a pessoa perdeu, mas também aquilo que ela deixou de ganhar. Pode também incluir, né, incidir em cláusula penal, né, em honorários do advogado, né? Tudo isso está previsto na lei, né, como consequência do inadimplemento. E aí, a gente nunca pode esquecer que adimplemento é cumprimento da obrigação e inadimplemento é o descumprimento dessa obrigação. Então, quando a gente está diante de uma questão de inadimplemento, a gente está diante de uma questão em que o devedor deixou de cumprir com aquela obrigação que havia firmado, que havia assumido. Mas pode acontecer também do credor encontrar-se fora de sua responsabilidade. Pode acontecer de o credor também estar em atraso, também estar inadimplente? Pode. Então, quando a obrigação consistir na entrega de uma coisa, mas essa coisa for entregue no domicílio do credor e ele se recusar a receber, ele está inadimplente, né? Então, essa inadimplência que a gente verifica, ela se caracteriza também como uma inadimplência, como uma mora do credor, né? E aí, seguindo, a gente sabe que as obrigações, elas podem ter mais de um devedor, mais de um credor, pode ter mais de uma obrigação. Quando isso acontecer, a gente está diante de uma obrigação composta ou complexa, né? Se a gente tiver um único credor, uma única prestação e um único devedor, a gente está diante de uma obrigação simples. A gente também estudou que as obrigações, por vezes, elas podem ter terceiros que possam ser responsabilizados pelo pagamento dessa obrigação. A gente estudou que as obrigações, elas podem ser atribuídas a essa obrigação solidariedade. Solidariedade é aquela possibilidade de um outro devedor ser obrigado a pagar pelo todo e não pela sua cota parte, porque a regra, se não for solidária,
cada devedor deve uma parte da obrigação, deve uma parte igual a que corresponde à sua cota. Então, se eu tiver uma obrigação de pagar R$90 a alguém, e essa obrigação tiver 3 devedores, cada devedor presume-se que deve R$30, né? Agora, quando você tem uma obrigação solidária, eles são solidários entre si. Significa dizer que um dos 3 pode ser chamado para pagar o todo, os R$90, portanto. E aí, quando a gente tem essa questão da solidariedade, a gente pode também ter uma solidariedade de credores. Então, a solidariedade ela existe tanto para os devedores quanto para os credores, né? As obrigações elas são classificadas quanto aos vários aspectos, por exemplo, quanto ao momento da execução. Esse momento da execução ele pode ser uma obrigação cujo cumprimento tem que ser imediato, foi contratado o cumprimento imediato. Pode ser uma obrigação que seja cumprida com uma sequência de atos ao longo de períodos, e aí a gente vai chamar essa obrigação de trato sucessivo, ou então obrigação continuada. Quando a gente tem uma obrigação, e essa obrigação ela é cumprida num único ato, mas no futuro a gente vai chamar de obrigação diferida, né? A gente também tem as obrigações classificadas quanto aos elementos acidentais. Então ela pode ser uma obrigação que contenha condição, termo ou encargo, pode ser uma obrigação que não seja, que inexistam condição, termo ou encargo, e aí ela vai ser uma obrigação simples, né? E aí todas as formas de classificação das obrigações. Cada obrigação classificada quanto a um aspecto, ela é assim e ela dá conta de que a gente faz esse tipo de classificação porque assim a gente melhor entende, melhor aplica os instrumentos dispostos no Código Civil, né? E aí a gente chega a um ponto dos nossos estudos em que a gente começa a refletir sobre o pagamento propriamente dito. E o pagamento, pessoal, o pagamento é o que rompe o vínculo jurídico, né? O pagamento ele é suficiente para extinguir aquela relação jurídica, para extinguir o vínculo, para desobrigar, para desonerar o devedor, né? Para satisfazer o credor. Então, com o pagamento, o credor se torna satisfeito. E aí, o pagamento ele tem características interessantes. A primeira característica interessante é a quem a gente deve pagar, né? Então, a gente sempre fala assim, quem é que deve receber a obrigação, a prestação? É claro, inequivocamente o credor. Agora, só o credor? Aí nós estudamos que não, que os representantes legais do credor são suficientes e capazes para receber em seu nome. Mas para que ele possa receber em seu nome, ele tem que ter um poder extra, um poder especial, um poder chamado poder de quitação. Esse procurador ou esse representante legal precisa possuir poder para dar quitação, para outorgar quitação. Porque se ele não tem poder para outorgar a quitação, logo ele não pode receber o nome do credor. Muito bem. Com relação ao devedor, a gente viu que existem figuras dos devedores, que são devedores interessados, melhor, o devedor, e a gente tem duas figuras de terceiro. Os terceiros que são interessados e os terceiros que são desinteressados. Quando a gente fala sobre interesse ou ausência de interesse, a gente está falando de interesse jurídico, né? Então, quando há um interesse jurídico, a gente verifica que existe a coincidência de uma questão,
Quem tem interesse jurídico o tem, porque se eventualmente aquele devedor for executado, aquele devedor, o patrimônio desse terceiro pode ser alcançado. E aí a gente tem aí várias situações em que o patrimônio de um terceiro pode ser alcançado. Eu vou dar um exemplo novo, que eu não tinha dado isso em sala de aula, mas que me ocorreu agora. Em um condomínio, cada um é devedor de uma cota parte, né? Se eu tenho uma unidade dentro de um condomínio, né, então imagine um prédio, esse prédio, de cada apartamento a gente vai chamar de unidade autônoma, e imaginem que eu tenho junto com a minha esposa um apartamento. Então, eu sou condômino com a minha esposa e temos um imóvel que é 1%, uma fração ideal daquele condomínio. Se por acaso o condomínio sofrer uma execução e não pagar, eu poderei sofrer com o meu patrimônio. Então, eu passo a ser um terceiro, mas eu tenho interesse, porque se o condomínio não pagar, eu poderei ser chamado para, com o meu patrimônio, liquidar aquela obrigação. Então, dentro desse contexto, a gente tem algumas questões importantes para refletir. Eu posso, como terceiro não interessado, pagar uma obrigação? Posso. Agora, não pode existir oposição do devedor. E, se houver desconhecimento do devedor ou oposição, eu simplesmente perderia o direito de efetuar um pedido de reembolso. Agora, se eu for um terceiro interessado, eu não perco esse direito de reembolso. Então, eu paguei porque eu sou o terceiro interessado e mesmo com desconhecimento ou com oposição do devedor, eu tenho direito de ser reembolsado. Esse direito de ser reembolsado, a gente falou que chama-se direito de regresso. Então, essa é uma questão bem legal também para vocês refletirem. Outra questão importante é o local do pagamento. Onde pagar, né? E aí, quando a gente fala sobre o local do pagamento, a gente tem uma regra e uma possível exceção. A regra, eu pedi para que vocês lembrassem do seriado mexicano Chaves, onde o pagamento é realizado no domicílio do devedor. Agora, eu posso criar uma exceção? Sim, trata-se de um direito material disponível. E essa disponibilidade, ela resulta de uma situação muito, 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 muito interessante. Por quê? Se você estiver advogando para um cliente e você pegar direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, você montar um contrato, você vai montar o contrato que atenda aos interesses do seu cliente. Isso não quer dizer que você vai fazer algum mal, vai ser injusto. Não. Você vai utilizar a lei a favor do seu cliente. E mais do que isso, às vezes, e esse é o caso, a lei resolve uma questão para você pelo simples fato de que, se você quiser, a própria lei resolve a questão para você. Agora, se você não quiser, você pode criar um caminho, uma alternativa para a solução daquele teu problema. Então, não há problema nenhum você pegar, ao utilizar o instrumento jurídico de forma adequada,
para você poder fazer com que você tenha uma proteção melhor ao seu cliente, né? Então, o lugar do pagamento vai ser sempre, como regra, o domicílio do devedor. Agora, o que pagar? Objeto da prestação. O que pagar, pessoal, é a própria prestação, né? Então, deixa eu pegar aqui um artigo de lei. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá? E aí a gente tem o artigo... Oi? Professor, falhou. Volta de novo. Tá cortando. Falhou? Então tá. Bom, eu não tinha falado nada, tá? Eu só tinha falado que eu ia procurar um artigo de lei que eu já achei, que eu não vou compartilhar a tela para vocês, mas eu vou ler este artigo, né? E aí, um artigo que é muito importante, eu quero que vocês guardem ele no coração de vocês, é o 313, né? Então, eu estou falando agora do objeto do pagamento e da prova do pagamento, tá? Eu estou fazendo uma revisão, vocês sabem disso, estamos retomando alguns pontos que a gente conversou, e aí, o artigo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é o 313. Por quê? Ele diz assim, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E aqui eu quero que vocês sempre pensem num exemplo muito radical. Imagina que eu devo ao meu amigo Mário Rogério, que não está nos dando a graça do seu sorriso, né? Imagine que que eu deva para ele um Fusquinha. Mas eu não quero dar o Fusquinha para ele, eu prefiro dar uma Ferrari para ele. Olha a diferença, né? O Fusquinha é um carro mais simples, menos moderno, menos veloz, menos cobiçado, né? Ele não é tão raro. E eu prefiro dar uma Ferrari para ele. A Ferrari vale muito mais. E aí, ele simplesmente não aceita. Ele pode não aceitar isso? Claro que ele pode. Por que que ele pode? Porque ele não é obrigado a aceitar uma prestação diferente da que a gente combinou. A prestação que a gente combinou é um Fusquinha e não uma Ferrari. E por que que ele tem, para a gente melhor aprofundar isso, por que que ele tem esse direito? Por que que o legislador pensou nisso? Pelo seguinte, o credor ele tem que ter o direito de receber aquilo que foi ajustado. E se a Ferrari custa mais caro a manutenção, por exemplo? E se ele não gosta da Ferrari? Ele tem todo o direito. Então, agora, vejam, nem sempre a prestação ela é tão diferente como essa que a gente está exemplificando nesse nosso exemplo. Geralmente, a prestação ela é algo parecidinho, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja comerciante de frutas e aí eu compro do Zé Raimundo, que é um grande produtor rural, laranjas. Mas eu preciso da laranja lima e ele me entrega a laranja pera. Ele me deu laranja? Deu. Mas ele deu aquilo que a gente havia combinado? Não. Eu posso recusar, portanto? Posso. Então eu posso me recusar. Se o Zé Raimundo entrar com uma ação para consignação do pagamento, ou seja, depositar em juízo a coisa, ele vai perder, tá? Por que que ele vai perder? Porque simplesmente não assiste razão a ele. Ele não possui direito, né, de pleitear
esse pagamento, esse meio direto de pagamento. Bom, o que mais que eu falo sobre o objeto do pagamento, né, e sua prova? O recibo, né? Todo pagamento tem que ter um recibo de quitação, né? E aí, esse recibo de quitação, ele pode ser por instrumento particular, mas quando ele for por instrumento particular, ele tem que observar algumas regrinhas que são previstas no artigo 654, parágrafo único do Código Civil, né? E quais são essas regrinhas? Ele tem que dizer o local onde está sendo dada essa quitação, né? Ele tem que ter a data dessa quitação. E aí depois a gente vai lá nesse artigo e consulta, né? Mas o que é importante? A gente entender que existem requisitos, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui o avanço do nosso estudo, que é o tempo do pagamento. Quando que esse pagamento tem que acontecer? Bom, primeira coisa é, se ele tiver uma data, tem que ser pago, essa obrigação tem que ser cumprida na data em que foi ajustada, na data em que foi pactuada. Zero de dúvidas aí. Agora, quando não houver data, a gente está dizendo de uma obrigação que não possui termo, né? Então, a gente vai aplicar o artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a data para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. E aí, nesse tocante, nós temos uma situação que muda um pouquinho o que a gente pensa, né? Então, o que é um imediatamente quando a gente pensa numa obrigação de trato sucessivo? É o primeiro dia do mês, né? Se eu devo uma obrigação no mês de outubro, a partir do dia 1º eu já é o dia do vencimento, e no dia 2 eu já estou inadimplente, né? Então, imediatamente é imediatamente mesmo, né? Não se cobra dívida antes do prazo, né? Não se cobra cumprimento da obrigação antes do prazo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um combinado que no dia... deixa eu ver que dia que vai cair. No dia 14 de outubro, nós temos uma prova. Vocês podem exigir essa prova no dia 13? Não. No dia 12? Não. Vocês podem exigir essa prova a partir do dia 14. E aí, quando a gente tem uma situação como essa, em que a obrigação tem uma data, há uma exceção prevista no artigo 333, que diz que o credor ele pode cobrar a dívida antes do vencimento, né, do prazo, quando acontecer 3 possibilidades de exceção. Primeiro seria caso de falência do devedor, né? O segundo é se a gente tiver uma ideia de que os bens, uma notícia, né, de que os bens que foram dados como garantia, né, hipoteca ou até o penhor, forem penhorados constritos, na verdade, numa execução por um outro credor, né? E também quando as garantias se tornarem ineficientes, né? Então, eu tenho, por exemplo, um contrato de locação que a garantia é dada por 3 aluguéis de depósito. Quando a gente tem essa situação de garantia, até 3 meses de atraso, a minha garantia é suficiente para liquidar a obrigação do credor. Agora, a partir do 4º mês, a garantia fica insuficiente.
Então, eu posso começar a cobrar a dívida antes do vencimento, né? Tenho essa autorização. Muito bem. Dando sequência ainda, né, no tema, aí a gente falou sobre pagamento em consignação. Pagamento em consignação é o depósito judicial da coisa, ela tem cabimento quando, eventualmente, o credor não puder ou se recusar a receber, quando o credor não for mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devido, quando pender litígio sobre a coisa, né? Quando tiver uma dúvida sobre a quem pagar, né? Aí tem cabimento para consignação, pagamento de consignação. O que é que eu quero acrescentar no tocante ao pagamento de consignação, né? O depósito judicial da coisa. Primeiro de tudo, professor, eu tenho um caminhão de areia que eu preciso entregar para o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando se recusa a receber. O que eu faço? Eu pego o caminhão de areia, coloco na porta da casa dele, derrubo a areia lá na rua e vou embora? Não. Você entra com uma ação de consignação em pagamento e você pede para o juiz te nomear como fiel depositário da coisa, né? E aí você fica responsável pela guarda daquela coisa. Quando ele quiser receber, você entrega para ele, né? Então, isso o juiz te nomeando como fiel depositário resolve a situação, zero de problemas. Vanessa, muito obrigado por você abrir o seu vídeo e nos presentear com esse sorriso, viu? Muito bem. Seguindo, a gente tem o pagamento com subrrogação, que eu sempre falo para vocês, subrrogação é a substituição, né? Então, você substitui um devedor pelo outro, substitui até a própria coisa, né? Subrrogação, ela pode ser uma substituição legal, que é a do 346, e ela pode ser também uma subrrogação convencional, que é a do 347, né? Então, a gente tem aqui uma questão muito simples. A subrrogação, ela é, na verdade, aquela possibilidade que você tem do devedor, do terceiro não interessado e do terceiro interessado em se substituir nos direitos, né? Ele pode ser subrrogado ou não, né? E aí a imputação do pagamento, ela é aquela atribuição, né? Então, quando a gente falar sobre imputação, a gente tem que falar de uma atribuição do pagamento, né? Então, quando uma pessoa ela for devedora de 2 ou mais vínculos jurídicos, 2 ou mais obrigações da mesma natureza, um só credor, tem direito de indicar qual obrigação oferece pagamento se ela fizer um pagamento insuficiente para liquidar toda a obrigação ou todas as obrigações, né? Então, imagina que eu tenho 2 obrigações, uma de pagar 5 mil e outra de pagar 10 mil reais para a própria Vanessa, né? Só que eu não tenho nem 5 e nem 10, eu tenho 1.000 e vou pagar. Ela não é obrigada a receber, mas ela pode receber, tá? Menos do que eu estou devendo. E quando ela aceitar receber essa quantia, eu posso dizer, Van, debita daquele débito de 10 mil, debita daquele débito de 5 mil. E quando eu faço isso, está acontecendo a imputação feita pelo devedor. Agora, pode acontecer de eu não falar nada. E eu falo assim, Van, tá aqui R$1.000. Aí ela me responde, tá bom. Tá pago R$1.000 e eu estou debitando do débito de 10 mil. Ou estou debitando do débito de 5 mil. Quando ela se manifesta dessa forma, ela está fazendo uma imputação do credor. Agora, pode ser que nem eu e nem ela, eu pago os 1.000, ela fala, ok, obrigado, recebido, deu quitação, mas não falou
para qual débito, né? E aí a gente entra nas regras do artigo, né? Então, quando você tem o artigo 352, a gente está falando da imputação feita pelo devedor. O 353 é a imputação feita pelo credor. Agora, quando você não faz a imputação do devedor nem a imputação do credor, vai acontecer o artigo 355. Se o devedor não fizer a indicação e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará, aí é o que o legislador preveu, essa se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, se fará na mais onerosa, né? Então é isso, imputação do pagamento, muito simples. Dação em pagamento. O credor ele pode consistir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Pode, não é deve, ok? Pode, não é deve, mas o credor ele pode se quiser. Toda vez que o credor receber uma prestação diversa, então, por exemplo, se eu devo um carro e pago dinheiro, a prestação é diversa da que é devida. Então, eu estou fazendo o quê? Uma dação em pagamento, né? Se eu devo dinheiro e pago em carro, eu estou fazendo uma dação em pagamento. O que é importante para ter a dação em pagamento? É importante que eu tenha, por exemplo, a prestação tem que ser diferente. Então, se a minha obrigação é de pagar dinheiro e eu cumprir pagando dinheiro, nunca haverá dação. Tem que ser uma coisa diferente, uma prestação diferente. Então, o objeto é outro. Se eu der um carro ao invés de dinheiro, aí eu estou dando uma outra coisa, né? Essa é a regra geral da dação em pagamento, né? Aí o 358 ele fala o seguinte: se o título de crédito, ou melhor, se for título de crédito a coisa dada em pagamento, essa transferência na verdade é uma cessão de crédito, né? O que é um título de crédito, pessoal? Uma sentença, por exemplo, condenatória, eu posso transferir para outrem uma cessão. Eu cedo meus direitos de credor, né? Então, a gente já falou sobre cessões, né? Toda vez que eu pego um direito próprio e cedo ele para um terceiro, eu estou cedendo esse meu direito. É uma cessão do meu crédito, né? Títulos de crédito são duplicatas, são títulos que a própria lei atribui essa característica. Então, duplicata é um título de crédito, né? O cheque, apesar de ser uma ordem de pagamento, também é um título de crédito, né? Então, isso, quando a gente houver a transferência de uma coisa, então digamos o seguinte, que eu tenho uma dívida com o banco, mas eu tenho também um direito de crédito do meu amigo Franklin, né? O Franklin tem aquele deve para mim por intermédio de uma duplicata, uma quantia. Quando eu faço o pagamento dessa dívida que eu tenho com o banco, com esse título de crédito do Franklin, eu estou fazendo, na verdade, uma dação em pagamento, né? É um contrato muito bom, utilizado para extinguir obrigação quando a gente tiver uma situação delicada, né? Então, não tenho condição de fazer aquele pagamento, eu posso substituir. Aí um aluno da noite falou assim: professor, esse daí, lá onde eu moro, esse daí chama rolo, né? Vamos fazer um rolo. Então, ninguém deixa de pagar a obrigação, né? Eu chego para o credor e falo assim: eu
eu não vou ter dinheiro para te pagar. Você não aceita ficar aqui com o meu rádio? Aí, tá bom, que rádio que é? Um rádio microsystem, né? Tem toca fita duplo, né? E aí o que acontece é que há uma dação em pagamento, né? A novação, que a partir de agora que a gente não tinha falado, né? A novação ela é diferente. A novação ela pressupõe a existência de uma obrigação anterior, né? Vencida, líquida, e aí eu extingo essa obrigação anterior e crio uma nova. Então é uma nova ação, né? Essa extinção da obrigação anterior, a gente pode combinar o que for. Então, eu tenho uma obrigação de pagar uma quantia para o Gil, que acabou de entrar. Quando eu tenho essa obrigação de pagar uma quantia em dinheiro, por exemplo, e estou atrasado, eu posso chegar para o Gil e falar assim, Gil, tá pesado essa parcela que você que a gente combinou. Eu teve a pandemia, eu tive redução do salário, não sei o quê. A gente pode, ao invés de R$1.000, pagar 500? Pode. A gente faz o quê? A gente extingue aquela obrigação velha, aquela obrigação atrasada, aquela obrigação cheia de mácula e cria uma nova. Quem que adora fazer isso? Banco. Banco adora fazer isso. Por que o banco adora fazer isso? Porque eles fazem da seguinte forma. Você toma R$1.000 emprestado e paga 2 parcelas de 250. Quanto é que você está devendo? 500, né? Aí vem o gerente do banco e fala o seguinte, escuta, você não está conseguindo mais pagar esses 500. Vamos fazer, eles falam, uma renegociação? Aí você fala, vamos. Então faz o seguinte, ó, o seu saldo devedor hoje é 10.000. Olha só, pegou 1.000, pagou 500, tá faltando 500. Ele cobra de você, ele fala assim, ó, vamos encerrar aqui o nosso assunto e o seu saldo devedor é de 10.000 agora. Então já ganhou 9,5 pau aí, né? Muito bom. E aí eu vou te fazer em parcelinhas de R$500. Tudo bem? Ah, tudo bem. Quando eu aceito esse tudo bem, o que a gente faz? A gente extingue aquele contrato anterior, o banco te dá a quitação daquele contrato anterior, e como forma de continuar a obrigação, cria-se um novo contrato, e esse novo contrato com novas regras, novas datas de vencimento, etc. E tal. O que o banco ganha com isso? O banco ele afasta a possibilidade de você discutir os juros abusivos, né? Porque, na verdade, não é nem os juros abusivos, são outras abusividades dentro daquele contrato. Mas é como se você tivesse simplesmente aceitado um novo negócio jurídico, né? Esse novo negócio jurídico, ele impõe novas regras. E aí, isso é uma situação que deixa o banco numa situação mais favorável num processo judicial, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui o 360 que eu preciso ler para vocês, né? Ele diz o seguinte, dá-se a novação, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando quite com este credor. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, significa dizer, pessoal, que a gente tem na novação a possibilidade de uma substituição, uma criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior, né?
A gente pode, nessa novação, substituir, inclusive, a figura de um devedor, né? Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Então, digamos que no contrato, esse contrato bancário que eu falei, era devedor eu e a minha empresa. Agora fica só a minha empresa, sai o meu nome para eu poder fazer outra operação. Isso é uma inovação também. Ou seja, tudo aquilo que você inovar, né, dentro daquela obrigação, você precisa considerar que trata-se de uma inovação. Né? Então, um dos elementos que precisa ter para inovação é o ânimo de inovar. O artigo 361 diz o seguinte, ó, não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, ou seja, se não tiver vontade de inovar, né, se as partes não tiverem o animus novandi, não há inovação, ou seja, é só uma alteração da obrigação, altera as regras da obrigação, né? A novação por substituição do devedor pode ser confirmada independentemente do consentimento deste, tá? Então, não há necessariamente o consentimento do devedor a ser substituído, né? E aí tem regras da novação que são regras que vocês podem ler, mas de menor importância, tá? A compensação, que é um instituto que eu queria tratar com vocês, muito interessante, e aí aqui eu preciso fazer um compartilhamento de tela para vocês. A compensação é um instituto muito interessante, mas ele tem algumas particularidades, né? Então, o que é a compensação? É uma anulação recíproca de débitos mediante prestações mútuas de valores equivalentes. Eu trouxe um conceito para vocês. É a extinção total ou parcial de obrigações do mesmo gênero, de pessoas que são reciprocamente credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas compensem. Então, imagina que eu sou advogado e eu prestei uma consulta jurídica para uma pessoa, para uma moça chamada Ianca. E ela passou, portanto, por conta dessa consulta jurídica, ela me deve R$250. Só que ela é odontologista, ela é dentista. E aí eu fiz um tratamento, uma limpeza e também me obriguei a pagar R$250. Significa dizer que tanto a Ianca quanto eu, cada um devemos um para o outro R$250. Não teria sentido se eu pagasse 250 e ela me devolvesse 250. Ora, se eu devo 250 e ela 250, a gente pode compensar. E nem eu pago para ela e nem ela paga para mim. Mas vejam, eu disse para vocês aqui a causa só para melhorar o exemplo, tá? Não há, nesse caso, o aluno poderia perguntar assim, mas vocês fizeram uma permuta de serviços. Não. Digamos que fosse uma outra coisa, que fosse um empréstimo de dinheiro, né? O fato é que a compensação é justamente eu anular o débito que existe, porque eu também tenho um crédito com aquele credor, né? E aí, nesse caso, a compensação ela aconteceu na integralidade, portanto, foi total, compensação total. Extingue para ambos quando a gente faz a compensação total. Agora, vamos num exemplo abaixo, onde a Ianca continua me devendo esses honorários advocatícios. E
a Ianca continua devendo esses honorários advocatícios e o Carlos, na verdade, deve para a Ianca só R$50, também no tratamento odontológico. Significa dizer, pessoal, que há uma extinção parcial da dívida, ou seja, a Ianca continua devendo, né, R$200. Ela pagou com compensação R$50, fez uma compensação parcial, mas continua devendo 200, né? Então, isso seria a compensação. Agora, a compensação ela se efetua entre dívidas líquidas vencidas de coisas fungíveis, coisas que são passíveis de substituição. Não existe compensação de coisas infungíveis, tá? Se é infungível, a coisa é insubstituível. Liquidez, né? O que é liquidez? Que trata aqui do artigo 369. É um valor certo, um valor que já foi apurado, né? Obrigações vencidas, né? Isso aqui é uma regra, tá? Que a compensação, como extinção de obrigação, pressupõe que a dívida já esteja vencida. Mas eu posso compensar antes do vencimento, para evitar o inadimplemento? Pode, por ser negócio jurídico, tá? Você pode fazer uma compensação antes. Então, imagina que no dia 1º/10 eu faço a consulta com a Ianca, e a Ianca me falou que ela pagaria no dia do seu pagamento, que seria só no mês 11. Durante o mês, eu passo em consulta com ela, faço a limpeza, e digo o seguinte: olha, a gente poderia compensar aquela obrigação? Eu não vou te pagar e você deixa de me pagar no fim do mês. Pode ser, zero de problema. Quais são as espécies de compensação? Eu tenho a compensação legal, que ela ocorre por força da própria lei. E aí eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, direito tributário, eu posso fazer compensação de tributos quando a lei me autoriza, me outorga essa questão, né? Agora, tem também a compensação judicial, que é aquela que na sentença o juiz ele fala, olha, compense-se os valores pagos. Então, é uma compensação determinada pelo juiz. E tem a convencional, que é o acordo de vontade das partes, né? Então, as partes elas vão, como no caso que eu dei exemplo da Ianca, as partes vão transigir, né? Aí eu tenho aqui, pessoal, um outro instituto que chama-se confusão. E aí eu fiz uma analogia para vocês, que a confusão é uma compensação entre uma única pessoa. Ou seja, é você compensar consigo mesmo, tá? O conceito que eu trouxe para vocês é a extinção total ou parcial de obrigações que ocorre somente quando o devedor e o credor é a mesma pessoa. Significa dizer, extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa confundam-se as qualidades de credor e devedor. Professor, como que isso acontece? Como é que eu vou ser devedor de mim mesmo? O Carlos, único filho e herdeiro da Antônia, do Antônio, toma emprestado R$100.000 com seu pai. O Antônio falece e o único bem deixado é o direito de receber. Ou seja, o Antônio ele tinha um patrimônio de R$100.000, ele emprestou todo o seu patrimônio para o filho e tempos depois ele morre. Quando a gente tem um único herdeiro, o nosso único herdeiro teria direito de receber toda a herança deixada. Agora, o que é que o Antônio deixou de herança? Ele só deixou aquele direito de receber os 100 mil do próprio Carlos. Significa dizer que o Carlos ele é devedor de R$100.000 para o seu pai, mas ele é credor da herança. Então, não tem sentido que o Carlos pague ao pai
para depois receber como herança. Então, aqui houve uma confusão patrimonial que dá causa para a extinção da obrigação. Então, sendo o Carlos devedor de 100 mil ao seu pai, mas sendo também seu único herdeiro, a obrigação de pagar os 100 mil fica extinta, pois houve confusão patrimonial. Ficou claro isso, pessoal? Avançando. Sim, para mim sim. Legal. Avançando, né? A confusão está prevista no 381, vai até o 384, né? Não há nenhum detalhe. O único detalhe que eu digo é que, assim como na compensação, que comporta parcial e integral, na confusão a gente tem também a possibilidade de uma extinção total ou parcial, tá? E por fim, pessoal, a gente, encerrando a nossa aula de hoje, a gente tem as remissões, né? Remissão da dívida. O que é remissão da dívida? É o perdão, né? É a outorga de um perdão de uma obrigação. Então, acontece a remissão quando a obrigação ela é extinta pelo perdão da dívida, né? Então, imagina que, deixa eu ver aqui, a Isabela, ela é credora de 10 mil reais, né? E ela simplesmente diz, ela é credora, eu devo 10 mil reais para ela, e ela simplesmente fala o seguinte: olha, professor, não precisa me pagar, eu não quero mais receber. A propósito, dia 14 temos a P1 aí, né? Eu não quero receber mais essa quantia. Bom, eu não sou obrigado a receber esse perdão, tá? Então, se ela quer me perdoar, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que querer receber, né? Então, se eu achar que não é adequado para mim receber esse perdão, eu simplesmente agradeço, mas eu continuo tendo o direito de pagar. Lembra que eu falei para vocês? É um direito de pagar? Pois é, esse direito de pagar, ele continua sendo exercido e eu posso, inclusive, depositar em juízo, né? Agora, por que ela fez esse perdão? Não importa, a motivação não importa. Se eu digo para ela que que eu aceito, ótimo. Ah, mas no fundo ela queria te perdoar por causa da prova do dia 14. Olha, não importa. Eu tenho o direito de aceitar, mas eu tenho o direito de recusar, né? Então, isso é uma situação que a causa não faz diferença alguma, tá? É claro, né, pessoal? Eu estou fazendo uma brincadeira, né? Que nunca que a Isa iria me oferecer dinheiro por causa de uma prova, mas eu quero que fique claro para vocês que o perdão da dívida, às vezes, ele acontece porque fica mais caro para o credor receber aquela dívida do que perdoar. Então, eu tenho uma situação como essa, de uma cliente que ela tinha uma dívida da faculdade dela, tem mais de 14 anos essa dívida. Essa dívida não prescreveu porque durante os 14 anos a instituição, que no caso é a PUC, ela fez atos de execução para cobrar essa dívida, né? Essa cobrança de dívida, ela aconteceu durante todo esse tempo que impediu a prescrição. Só que agora, chegamos a um momento na defesa dela que pedimos uma perícia porque descobrimos que há um documento lá que provavelmente não foi ela que assinou. E é o documento que funda aquela obrigação. O escritório de advocacia me telefonou e falou assim: olha, o meu cliente queria perdoar essa dívida, quer extinguir o processo. Ah, mas por quê? Não, ele quer extinguir, né?
Aí eu perguntei para minha cliente se ela aceita, né? Porque, veja, ela tem o direito de se recusar. Me parece uma questão lógica, mas vai saber. O ser humano é estudado, né? Na sociologia, inclusive, né? Então, eu perguntei e ela falou, tudo bem, eu aceito. Então, nesse caso, a gente teve aí uma situação de perdão da dívida. Isso já foi extinto, já está resolvido, né? Mas foi perdoada a dívida. Vocês têm dúvidas? Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida, Bom professor. dia. Fala, doutor Frank. Pode falar, doutor Frank. No caso da dentista, o senhor disse que a cliente tem uma dívida de R$ 200, né? Vai lá e paga 50, mas ela continua devendo 200. O senhor poderia comentar novamente sobre essa situação? O que aconteceu foi o seguinte. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Espera aí. A Ianca deve para o Carlos 250. O Carlos deve para ela 50. Logo, falta R$ 200. Então, como é que ela pagou o Carlos? R$ 50 foi uma compensação e R$ 200 ela pagou. Vai pagar em dinheiro. Entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Prof, Alessandro, tudo bem? mais uma pergunta mesmo. Esses slides que o senhor está mostrando, eles estão aonde, professor? Ou é particular do senhor? Desculpa? Esses slides que o senhor está apresenta para nós, né? É particular do senhor ou a gente pode ter acesso a eles? Na verdade, são materiais para eu dar aula, né? Mas se vocês quiserem, eu posso colocar isso no AVA. Eu vou colocar em PDF para ficar mais fácil para vocês verem. Eu gostaria sim, professor, porque ajuda na hora de fazer sua prova, né, professor? Por gentileza, se você puder, né? Tá bom. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, viu?